Então, queridos, eu selecionei alguns slides, lembrando para vocês que o livro do Judge tem 528 páginas. São 500 páginas de cartas. E tem um cachorrinho aqui do meu lado. Ó, fica quieto. Aí, o que acontece? São 500 páginas, gente, de pura inspiração, de respostas que o Judge dá, principalmente a Júlia, pseudônimo Jasper Niemand, né? E ao marido dela e a outras pessoas. E tem muitos contos também do que o Judge escreveu, né? Então, é um material riquíssimo. Cada um que ler esse livro vai selecionar aquelas partes que mais o tocam, ou a tocam, né? E eu escolhi algumas e vou mostrar para vocês algumas delas e vou pular algumas também aqui, que não vai dar tempo, tá? Só lembrando, gente, que nós estamos exatamente no meio do nascimento e da morte do Judge. Ele nasceu em 13 de abril e morreu em 21 de março. Então, estamos, né, hoje, 2 de abril, estamos aí no meio. Então, Jasper Niemand, a compiladora, diz como é que essas cartas e por que elas foram escritas para ela e para o marido, né, inicialmente, foi um pedido expresso de HPB. São alguns livros do Judge, né? E aqui o livro, esse livro foi produzido pelo Projeto Pioneiros, doados à Editora Teosófica e já à venda na Editora Teosófica. Uma capa muito bonita também, não é? Que Josué, que indicação do Rafael Nascimento, fez. O Rafael Albuquerque faz capas lindíssimas também, a Ana, o Jairo, mas desta vez coube ao Josué fazer essa capa, né, para a gente, para dividir um pouco também o trabalho. E aqui o César, né, que é um dos tradutores, quando eu mandei o material para ele, e ele viu a página dos colaboradores, ele falou, nossa, uma verdadeira força-tarefa, hein? Então, é muita gente que participou desse projeto, colaborando. São outros livros do Judge. Isso aqui são fotos, né, dos fundadores que estão na sede da ST nos Estados Unidos. Isso aqui eu já mostrei, eu não vou falar disso mais, o Isaac Jauli, né, que falou para a gente que, quando esteve em Adyar, que ele, com autorização do Tim Boyd, né, ele encontrou um quadro do Judge, restaurou e colocou lá no Museu de Adyar. En el año 2015 y 2016 estuve 2 años trabajando. Não vai precisar. Que depois eu entrei em contato agora com a Catalina, o Rafael me passou o e-mail dela, ela mora lá em Adyar, né? E ela entrou em contato com a Jashiri, se não me engano, Jashiri, que é a representante, a responsável pelos arquivos de Adyar, com autorização do Tim Boyd. Ela nos mandou algumas fotos de Judge que estão lá em Adyar. Eu trouxe algumas aqui para vocês, ó, fotos bem antigas. E essa última aqui foi restaurada pelo Grupo Teosófico de Valência, na Espanha. Foi um presente também do Elias Paiva, né, que entrou em contato com esse grupo, e eles fizeram esse trabalho assim, com muitas fotos. Por que o Judge escreveu cartas? Porque ele quer falar com as pessoas que ele acha que vão aceitar, vão escutá-lo, e se ele achar que alguém está errado, ele vai falar para avisar temporariamente o irmão que não sabe ali naquele instante. Porque se ele não avisar, ele pode se arrepender depois, não é? Olha esse trecho aqui. Conheça esta lei, escrita nas paredes do templo do aprendizado. Isso aqui é o Judge cita, não é dele. Tendo recebido, dê livremente. Uma vez que você consagrou o seu pensamento, sua vida, ao grande fluxo de energia que transporta igualmente os elementais e as almas e faz bater nossos corações, você jamais poderá reivindicá-la de volta. Portanto, busque aquela devoção mental que você aspira a dar, pois na lei está escrito que devemos entregar tudo ou perderemos. Assim como você precisa de ajuda mental,
O mesmo acontece com outros que vagam nas trevas em busca da luz. Isso aqui é outro que ele fala, né? Uma filosofia de comportamento, não discutir. Não vou discutir com o cachorrinho que está aqui. Vou abrir a porta para ele. Desculpa. Ele foi lá. Então, você vê que tudo é prático o ensinamento. Não adianta discutir. De vez em quando a gente acontece. Mas, então, nenhum de nós está totalmente certo. Há sempre alguma coisinha em nós que faz com que os outros se ofendam. Então, o mais importante é a gente tentar trabalhar, né? Encontrar um jeito de trabalhar. O maior erro do ocultismo, segundo o Judge, isso é dentro de um contexto, tá, gente? Ele está respondendo uma carta da Júlia, então ela está meio desanimada, então ele fala assim, olha, o maior erro no ocultismo é duvidar de si mesmo, pois isso nos leva a duvidar de tudo. Não crie dúvidas, então, em si mesmo. Olha só esse complemento. Se você se acusa ou duvida de si mesmo, você faz com que o inimigo descanse, pois então ele não tem nada a fazer, já que você mesmo faz tudo para ele. E deixando você entregue ao seu destino, ele procurará outras vítimas. Erga-se então desse desânimo e empunhe a espada do conhecimento. Não é? Eu acho que quem de nós, de vez em quando, não se sente assim? Bom, o Alexandre citou, né, a ida do Judge para a Índia, né? Antes disso, ele passou em Londres e Paris. Lá ele teve uma experiência terrível lá em Londres, né, com a atmosfera que ele vivenciou lá na época. E, finalmente, ele chega a Paris, a HPB fica preocupada com ele, e essa frase é muito importante, né? A HPB diz que eu havia entrado em alguma corrente do meu passado e que, ao percorrê-la, eu havia absorvido alguns elementares antigos que ela havia visto ao meu redor. Então, ela deu um talismã para o Judge, fez o trabalho lá de harmonização para o Judge, né? E o Judge se sentiu revitalizado. Fica um tempo ainda ajudando Blavatsky por lá, porque o mestre pede, mas depois ele vai para a Índia, então, encontrar-se com Damodar, e foi uma grande virada na vida do Judge. Ele diz que esse ponto da vida dele é um ponto de mutação muito grande. Então, ele precisava ir à Índia, né? Mas ele ficou lá um tempinho, a pedido do mestre, o Walcott comunicou para ele esse pedido. Eu não sei se vocês já leram algo que a HPB diz em algum lugar, assim, que uma ida ao Oriente, acredito que não seja só o Oriente, mas ela fala ao Oriente da maneira apropriada, pode mudar uma pessoa mais do que muitos anos de estudo, né? Então, essa ida do Judge, encontrar-se com a HPB na Europa, depois ido à Índia, e voltado para os Estados Unidos, mudou completamente o Judge. O coronel fala assim, por exemplo, o desânimo e a insegurança do Judge de anos anteriores pareciam ter desaparecido completamente. Seu cérebro estava fértil com boas ideias práticas e aos seus esforços quase que exclusivamente se deve o crescimento rápido e amplo do nosso movimento nos Estados Unidos. Completa o coronel. Todo o seu futuro teosófico estava diante dele. E sua evolução, até o ponto em que está agora, é um dos fatos mais surpreendentes na história da sociedade teosófica. Então, acho que, guardadas as proporções, todos nós, né, gente, quando nós estamos passando, às vezes, por alguns desafios, não é? Quando a gente não reage intempestivamente, quando a gente se recolhe, quando a gente medita, e quando a gente estuda, quando a gente segue o trabalho, cumprimento do dever, alguma coisa pode se transformar em nosso interior. Esse é o prefácio do Jonathan Colbert, não sei se o Jonathan está entre nós, através do Ian Nicholas Kind, que mora lá em Brasília, né? É holandês, mora em Brasília. Ele contactou o Jonathan para a gente, e o Jonathan escreveu um prefácio magnífico para essa edição em português, e o Ian gostou tanto que pediu para publicar no jornal eletrônico, numa revista eletrônica, Theosophy Ford, que ele tem. Bom, para o Judge, a teosofia é para todo mundo. Ele sempre se preocupou em
em falar também para os alunos dele, para os estudantes que o rodeavam, né, para os amigos, para tentar colocar a teosofia de uma maneira que todos pudessem compreendê-la. O nosso dever é fazer o que está diante de nós, e, de preferência, com contentamento. Cada um tem um dever diante de si, né, e é esse que precisa ser cumprido. E quando ele vê um trabalho, ele tenta colocá-lo em prática, né? E aí ele diz: a ajuda necessária e a direção certa sempre aparecem. Vamos confiar que essa ajuda vem. Discrição, né? Ser discreto no trabalho. As encarnações passadas, ele não acha muito útil falar delas, mas diz que a razão de recebermos ajuda é que em vidas passadas devemos ter ajudado, né? Ele fala para a Júlia. Se houver atrito, nunca pare para pensar onde eles estão errados. Todo mundo sempre está errado em algum ponto. O seu dever é descobrir onde você está errado. Não revidar. Olha só, gente, olha a importância oculta dessa mensagem aqui. É extremamente importante não responder a ataques. Façam com que as pessoas se dediquem ao trabalho, ignorem os ataques. As forças de oposição tensionam todos os nervos para que alguns ou todos nós fiquemos perturbados e retruquemos com irritação, precipitando então mais insensatez. Considere apenas como melhorar o antigo trabalho, idealizar um novo trabalho e incutir energia neles. Ok? Senão, toda a sociedade teosófica pode ser prejudicada. E atenção, olha só, gente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para esse ponto, porque tem esse aspecto oculto. É verdade, humanamente natural, que outras pessoas tenham permitido expressar algumas leves críticas sobre seu amigo. Porém, poderes obscuros apoderaram-se dessas críticas, expandiram-nas, revestiram-nas, assumiram as imagens dos pensadores, animaram os pensamentos com elementais, tudo com um único propósito. Queriam irritar você e seu amigo, de forma que, pela irritação, causasse uma ruptura irrecuperável. Os mestres administram os resultados. Você não deve administrar, precipitar ou forçar. Aqui o Judge faz uma autocrítica, né? Tenho visto o evento atual como uma lição, pois ele pode ser usado como um teste para mim, quanto ao orgulho e à ambição. É importantíssimo a gente tirar tempo para descansar. Se você é um soldado, significa que você vai retornar à sua posição assim que o seu corpo tiver tempo para se recuperar. Quando você vai chegar lá, você vai chegar lá. Uma mente e um coração firmes permanecem calmos e tranquilos até que o fluxo turvo se torne límpido. Agora digo-lhes que durma, descanse sua natureza cansada das demandas externas. Uma pessoa pode ficar agitada, então o prana torna-se muito intenso. Por isso as crianças dormem muito. Seja criança uma vez. Então, às vezes, a gente quer ter muitas atividades, mas ele sugere, né, que nós precisamos ter corpos saudáveis para cumprir o nosso dever para com a causa. Deve haver calma, vão devagar, aguentem firme e não expulse ninguém do seu coração. Bem, Senhor, e meu único amigo, a crise está a aproximar-se. Estou a terminar a minha doutrina secreta e o Senhor vai substituir-me ou tomar o meu lugar na América. Sei que terá sucesso se não perder a coragem, mas mantenha-se fiel aos mestres e à sua teosofia e aos seus nomes. Que eles vos ajudem e nos permitam enviarmos as nossas melhores bênçãos. Eu vou terminar. Aqui, antes eu gostaria de falar profundo amor e respeito do Judge e reconhecimento, né, por HPB. Assim, aqueles que, considerando a personalidade de HPB, a consideram em desarmonia com a sua e tentam alcançar os mestres por outros meios, desprezando ou depreciando os altos serviços dela com desdém, violam uma regra que, por não ser feita pelo homem, não pode ser infringida impunemente. Para nós, HPB, Blavatsky representa o próximo elo superior nessa grande cadeia
da qual nenhum elo pode ser transposto ou perdido. Esse conselho do Judge, vou terminar com ele depois com um comentário que o Barend fez sobre ele. Encontre uma corrente ou um núcleo e trabalhe a favor dele. Não importa se ele parece perfeito para você ou não. Deixe os resultados para a lei. O Judge gostava muito do Bhagavad Gita, né? E cita sempre alguns ensinamentos. Mas se não encontrar nenhum núcleo, torne-se você mesmo esse núcleo. O divino vai entrar e trabalhar através de você. E aí, quando eu dei uma outra palestra, acho que foi no Carnaval do Raja, né? O Barend estava dando uma aula por um aluno angolano, né? Um jovem, que faz parte até do grupo de jovens internacional. E aí o Barend me mandou uma mensagem assim: tive o curso com o nosso irmão angolano esta tarde, pouco antes do início de sua palestra. Ele estava falando de como era tão difícil para ele, porque não conhece ninguém que demonstre interesse teosófico. Tentei dizer a ele o que você disse, com 2 citações do Judge, 100 vezes melhor. Mas enviei-lhe imediatamente essas 2 citações pelo WhatsApp. A mensagem é o que eu acabei de ler. Se você não encontrar o núcleo, torne-se você mesmo o núcleo. Se você quiser fazer algo, faça. Ajuda certamente virá. E o rapaz, acho que é Rubens, se não me engano, né, Rafael? Lá de... Sim, está aqui online conosco. É Ruben. Ah, que legal. Ele respondeu: de certeza que irei reter essas palavras no fundo do meu mais íntimo eu. Aí o Barend concluiu, gente, olha que bonito. Não é lindo e inspirador? Palavras do Judge para Jasper Niemand, traduzidas para o português. Citadas 120 anos mais tarde em uma palestra no Brasil. Ouvidas por um holandês na Holanda, que as transmite para um angolano em Angola, que as guarda no fundo do seu coração. Broder Liske Groet. Saudações fraternas em holandês.